Olá! Hoje o tema da aula é cultura. Prazer, meu nome é Milene Brandão. Eu sou formada em Ciências Sociais e também em Direito, e ambas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E eu tô nesse momento de pandemia, né, ministrando nossas aulas de maneira assíncrona, né, visando atender as demandas excepcionais para que possamos continuar, né, com a propagação do conhecimento, com o estímulo da forma crítica. E pensando nisso, nesse tema da aula, que ele é direcionado em regra, às vezes, mais para cursos de áreas como engenharias e direito, que é as áreas que eu estou mais atuando, né? Então não é tão, como se diz, tão ligado de forma profunda, né, para a graduação de ciências sociais. Então a gente pega mais ou menos partindo de um pressuposto que a pessoa não tem noção, mais ou menos, que seria a área das ciências sociais, né? Apesar que hoje em dia a gente está tendo disciplina de sociologia, né, no ensino médio, ainda estamos tendo, né? Então as pessoas ainda conseguem trabalhar com conhecimento já prévio. Pensando nisso, eu tava reparando que teve um evento, que eu não vou falar qual, né? Que eu achei muito interessante, era da área do direito, gente. E o senhorzinho falou que cultura decorria, a origem dela é da crença, por causa da crença, e ele resumiu tudo a cultura à crença. Gente, será que cultura é isso? Cultura é apenas crença? O conceito de cultura no decorrer da história é o mesmo? Houve mudança do século XX para o século XXI? O que é cultura? Quais são as profissões, né? Qual que seria as ciências ou as áreas, né, acadêmicas que mais estudam cultura? Pois é, pensando nisso, as áreas que mais estudam cultura, dentre essas, é uma das áreas que está dentro das ciências sociais, né? Mas ela também pode estar de forma individualizada, em forma de graduação em alguns locais, é a antropologia. Aqui no Brasil, a gente tem a antropologia cultural bem forte, tá? A gente tem outras antropologias físicas e tudo mais. A dominante aqui é essa antropologia cultural. E esses antropólogos, eles estudam 4 anos sobre cultura. Aí eu vejo gente resumindo cultura a crença. Desculpa, mas tipo assim, né? E o que eu acho mais interessante, desculpa, eu vou ter que falar, né? É que o pessoal, ao um pessoal da área das ciências humanas falar de direito, o pessoal fala, não, você não sabe. Só que daí quando a pessoa vai falar dessas áreas assim, ela fala de uma forma que ela não vai buscar fontes daquele pessoal que estudou mais tempo, saca? Então, eu acho às vezes um comodismo acadêmico isso, desculpa falar. Você não tem que dominar todas as áreas, mas a gente dialogar com as outras áreas de maneira interdisciplinar, fala sério, né? Quem estiver achando que para falar de direito só tem que ser formado em direito, tá muito enganado, né? Então, eu posso falar porque assim, eu tenho formação, graduação, tá? Não só graduação, especialização nas duas áreas. Então, antes de falar assim, porque você tá falando que você é de outra área, não. Eu sou das duas áreas. Passei por todo o protocolo que se tem para passar igual as pessoas especificamente daquela área, tá? E pensando nisso, veio coincidir com o plano de ensino de hoje sobre a temática cultura, né? Ligada à sociologia para os engenheiros, né? Inicialmente. E pensando em cultura, o que é importante essas áreas que são das áreas exatas ou que sejam sociais aplicadas pensarem é o quê? Que a cultura não é igual à cultura que a gente estuda na academia, né? A cultura baseada nas pesquisas. Não, eu tenho que te contar outra coisa que eu vi ainda lá no evento, gente. Né? A cultura baseada nas pesquisas, né? Ela é diferente da cultura do senso comum, tá? Talvez tudo bem, a cultura do senso comum que a gente pensa do conceito de cultura do senso comum, né? Concepção de cultura do senso comum, está muito ligada à concepção inicial lá do século XX, tá? Mas ela se desenvolveu a partir disso, né? A partir de críticas, de mais pesquisas e até o conceito de cultura como resultado da sociedade, né? Das mudanças da sociedade,
tá? Não só a nossa, como a dos outros. E do olhar, adoro falar em olhar. E do olhar sobre, sobre o olhar que a gente tem em relação à cultura, né? Então, partindo do determinado posição, você vai olhar coisas que você não via antes, tá? O tempo também permite isso. Então, a cultura inicialmente, né, ela é pensada muito, lá no início das teorias, ela é pensada muito como algo estático, né? A cultura como se fosse estática, como se ela não fosse passível de mudanças sociais. Então, um dos primeiros elementos que a gente percebe hoje é que a cultura, ela é dinâmica, ela sofre mudanças, tá? Agora, cuidado, tá? O conceito de cultura, ele não é unânime, tá? Então, você aplica, às vezes, esse conceito de diferentes formas. Independente da área, uma área não tem nada a ver com a outra. Tipo, nossa, eles estão falando de cultura completamente de maneira diferente, tá? Então, por exemplo, a gente teve alguns pesquisadores, principalmente o Félix Guattari, ele analisando isso, ele acabou reunindo os diferentes significados de cultura em 3 grupos, ok? A cultura valor, a cultura alma coletiva e a cultura mercadoria. Então, algumas vezes as pessoas utilizam o termo cultura como cultura valor no sentido de culto em culto. Nossa, aquela pessoa, ela é culta, né? Nossa, essa pessoa é inculta. Bem, quando eles falam isso, eles estão ligando a cultura à ideia do que uma pessoa que é detentora de um conhecimento científico, artístico, ou um conhecimento mais elitizado, um conhecimento mais clássico, né? Então, tá falando. Então, nesse viés, você consegue pensar a pessoa como sem cultura. Gente, na boa. Nesse viés a gente consegue pensar. Mas eu posso dizer que uma pessoa não tem cultura? Eu posso imaginar que determinados povos não têm cultura? Bem, quando a gente pensa nisso, a gente vai entrar numa outra concepção de cultura. Qual que é? A ideia de cultura alma coletiva. Ela tem uma ideia muito mais ligada à ideia próxima da ideia de civilização. Então, essa concepção está muito ligada à ideia de identidade cultural, tá? Essa cultura alma coletiva. Ela está pensando nessa questão de que todos os povos eles têm cultura. Então, quando eu falo assim, a cultura do indiano, a cultura do japonês, né, a cultura desses povos, pensando mais na ideia de identidade cultural. E uma outra forma de a gente aplicar o conceito de cultura, né, aplicar no sentido de separar, que é muito mais usado, é a ideia de cultura mercadoria. Quando a gente pensa em cultura de mercadoria, a gente está falando mais a concepção pensando nas culturas de massa, ok? Nessa cultura de massa, a cultura ela pode ser sinônimo, por exemplo, referente a bens, equipamentos. Quando você fala... deixa eu beber água, porque, como eu falei, eu tô em Goiás, né? E eu novamente tô rouca. Nesse caso, a gente está falando de cultura muito ligada àquela concepção de cinema, biblioteca, né? Compreendendo esses centros culturais, né? Então, essa cultura mercadoria também ela tem uma concepção mais ligada à ideia de cultura a cultura direcionada ao mercado. Ela é uma cultura que eles, como se diz, eles tentam extrair, né? Tem uma ausência em relação a valores, o que é muito difícil, tá? Bem, nessas concepções de culto em culto, identidade cultural, né, bens e mercadorias e outras formas, né, no decorrer disso de pensar na cultura, muita gente pensa a questão de cultura como resumido ao costume, né? Eu olhei assim, cultura, tradição, costume, cultura, costume. Bem, a cultura, ela tem sim uma característica ligada ao quê? A ideia de que ela é compartilhada. Então, a gente pode falar que uma instituição tem uma determinada cultura, né? Uma igreja tem determinada cultura, uma empresa tem determinada cultura. Por quê? Porque essa cultura ela tem os elementos que seria, ela é compartilhada, ok? Ela é aprendida constantemente, né? A partir pelo grupo. Essa cultura, ela é integrada. Hoje a gente pensa na concepção do século XXI que a cultura, ela pode ser um sistema e ela é integrada, tá? Antes, a gente pensava numa cultura mais estática, né? E não pensando ela como um sistema. Antes se pensava a ideia de cultura, aquilo que era observável. Como assim? Comportamento observável. Então, o que era cultura? Cultura é dança. A cultura são roupas, vestimenta, né? Aquilo que era observável. Só que a cultura vai além disso. A cultura pode ser símbolos.
ela pode ser padrões culturais de comportamento. Ela tá no plano tanto do observável como do não observável. Tanto no plano do palpável quanto do plano não palpável, né? E o que é interessante para o pessoal das áreas é pensar nisso, é o que é determinadas situações e comportamentos, se ele é biológico, se ele é cultural, tá? Então, primeiramente, vocês vão falar assim, não existe gente aculturada, tá? Essa coisa, assim, de perda cultural, né? Ai, ao assimilar uma cultura, a pessoa deixa de ter outra cultura, né? Ela deixa... Por exemplo, muitas pessoas trabalham muito com essa ideia, né? O índio. O índio, ao adotar a cultura civilizada, né? Do não indígena, que em regra é pensada a partir do europeu, né? Ele deixa de ser índio. Gente, o índio, ao ter contato com a cultura das cidades, por exemplo, ele deixa de ser índio. É isso? Aí uns vão falar assim, professora, porque eu já vi índio com trator, índio com celular, né? Eu não vejo ele com aquilo que a gente aprende na escolinha, né? Com as peninhas, tampando, fazendo aquelas dancinhas, né? Aquilo que você espera, o estereótipo de índio, né? Você espera que ele se enquadre naquele estereótipo, né? Tem que ser resumido, tem que ser uma caixinha, né? Porque a realidade é mais complexa, mas é muito mais fácil para as pessoas pensarem em caixinha. Então, não, ele não deixa de ser índio. Da mesma forma que quando você tem a sua cultura brasileira e você passa um tempo na Itália e você absorve costumes, tradições, práticas e pensamentos da Itália, você deixa de ter a sua cultura brasileira, né? Ele mesmo a sua cultura brasileira com você. Não, agora, ai, tem que ser um outro. Não, não tem isso. Você absorve. Você pode ser uma pessoa que ela absorve elementos multiculturais, até transculturais, que a gente vai trabalhar no decorrer disso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, tem características sim, por exemplo, a gente sabe que o Brasil, né, ele foi colonizado, né, e que nossa cultura, ela tem uma vertente ligada ao homem branco, português, né, o europeu também, ao negro, né, ainda mais quando de uma forma trouxeram os negros aqui no Brasil para escravizá-los, né, e também a do índio, né, o Darcy Ribeiro trabalha bem isso. Deixa eu beber mais água. E ao se pensar nisso, a gente tem muito essa ideia do outro, né? A gente deixou, ao ter contato com esses povos que nos colonizaram, a gente deixou de ter elementos da cultura indígena? Deixamos? Deixa eu fazer uma pergunta. Você toma banho todo dia? Não? Toma? Então, aqui no Brasil a gente tem um hábito, um padrão cultural de tomar banho com mais frequências que o padrão europeu, vocês sabiam? Sim. Para vocês terem uma noção, o pessoal mais da Europa, alguns países acham que a gente toma mais banho porque a gente fede mais, que a gente é mais sujinho, né? E esse hábito de a gente tomar banho com mais frequência, a gente herdou dos índios, tá? E pro padrão europeu, tanto que o pessoal, não sei se vocês sabem, né? As mulheres falam assim, hoje é dia de lavar o cabelo, né? E daí, lembra que alguns padrões, em alguns países, eles fazem o quê? Muito aqueles banhos, já viu, com pano, né? Você lava só as partes mais, né? Ali. E o banho, essa coisa de ducha, que a gente toma banho, assim, com ducha, lavar tudo, com água abundante, ele tem muito reflexo também do nosso clima, tá? Dessas práticas, os indígenas tiveram ali, mas por causa dessas práticas, a gente tem mais água abundante do que muitos países. A gente tem um clima mais quente do que muitos países. Os países frios, em regra, em decorrência também do clima, um dos fatores que influencia a cultura deles, eles tomam menos banho, né? Então, a própria concepção de banheiro, a gente pensando para os engenheiros, né? O hábito de se tomar banho, a forma de se tomar banho, a frequência de tomar banho, reflete na arquitetura, né? Na concepção, na construção dos banheiros, ok? Então, ao se pensar nisso, não sei se você já viu naqueles filmes mais medievais, né? Eu achava mais legal. Tipo, que aí você for tomar banho, a gente espera, um chuveiro, uma banheira. Aí eles vinham com
não é panela, é tipo uma vasilha, né? Com um paninho e bucha, e a pessoa se limpava, tomava banho. Até meio um pouco sensual, né? Aquela cena, né? Desculpa, mas é bem legal. E então reflete muito. Então, naquele período que esse banho não era muito mais frequente, naquele período as águas eram mais escassas, a questão das próprias casas, né? Elas você, como se diz, a funcionalidade delas, elas, a função da casa, né? Que você tinha, para eles não vinha tanto essa ideia do bem-estar também, né? Pensado esse comodismo ou ideia do luxo que a gente pensa hoje. Então, não se pensava em espaços de tantas divisões nas casas antigamente, né? Quantidade de paredes. Então, essa coisa do indivíduo, da concepção de indivíduo mudou também toda a arquitetura das casas. A parte interna, as divisões das casas, as formas que são construídos os banheiros. E ao pensar nisso, olha o quanto a cultura reflete, sim, na construção, né, das cidades e das casas, tá? Então, ao pensar nisso, a gente percebe que, mesmo que a gente se diga não indígena, a gente tem elementos da cultura indígena, né? Fora a questão das práticas alimentares que hoje a gente tem, né? Então, eu nem vou pegar alimentos muito de praxe, mas a gente fala, quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em alimentos, mas a cultura, ela é muito mais que isso. Ela é forma até de um comportamento, formas de pensar, formas de interagir, formas de uma cultura como homens devem interagir e como mulheres devem interagir. E aproveitando essa questão de falar em homens e mulheres, eu vou alfinetar assim, né? Porque a gente tem uma cultura, hoje é muito criticado isso, né? De que a palavra do homem, ela tem mais legitimidade, né? E ao falar o homem, ele não pode ser interrompido. Agora, você já viu quantas vezes as mulheres são interrompidas? Foi feita uma pesquisa, tá? Eu gostei muito, porque a ministra do Supremo ela até comentou que as juízas, né? Elas são muito mais vezes interrompidas nos trabalhos delas, quando é em órgãos colegiados, na realidade, em órgãos colegiados, elas são exatamente 5 vezes mais interrompidas. Ontem eu participei de uma reunião e eu fui interrompida 3 vezes nas reuniões. E era uma reunião só com homens. Então, todos os homens, a gente deixou falar, tudo mais, cada um falou quando eu fui interrompida, né? Aí você fala assim, eles tinham maldade? Não se trata questão de ter maldade, é esse comportamento. É como se a mulher, em regra, devesse mais escutar e obedecer do que participar, assim, da tomada de decisão, né? Então, vem, sim, ela veio com uma cultura machista. Machista. E não só isso. Ontem não, um dia desses, qualquer, né? Eu participei de um evento, onde, em regra, só tinha homens, e no final eu não falei também no evento, tá? Dividir o tempo, dobrar os tempos deles e no final não falei. Mas assim, não tem problema. A mulher deixar de falar, não tem problema. Porque o importante já foi falado. Por quê? Por homens. Não se trata de eu falar que é homens contra mulheres. Trata de você ter um senso crítico em relação a esses comportamentos culturais que, de alguma forma, acaba afetando o direito dos outros. Então, a cultura, como se diz, determinados tipos de cultura, ela pode sim afetar direitos fundamentais, né? Direitos legais, ok? E, gente, nesse momento, eu estou tentando treinar o olhar de vocês para isso. Será que determinados comportamentos de vocês é herdado por uma cultura machista? Ou é herdado por uma cultura preconceituosa? Por exemplo, né? Quando a gente pensa, vamos pensar aí, quando uma determinada pessoa, né? Um negro, bem negro, ele aparece com um carro do ano, super valor alto, forte, bem alto. As pessoas questionam muito mais isso do que se um branco aparecer. Tipo, nossa, do que ele trabalha, né? E o pior é a questão da própria mulher, né? Você já percebeu que, algumas falas que são bem preconceituosas, mas que estão permeando a cultura? É falar assim, que negra bonita. Vem cá, tu fala que branca bonita? Percebe? Então são falas que são passadas de cultura e que a cultura ela também transmite alguns preconceitos. Isso não é só com a mulher, não é só com o negro, não é só, tem, por exemplo, com os homossexuais,
tá? Então, existe valores nessas práticas culturais, nas concepções subjetivas culturais, no plano do pensamento, no plano da prática, no plano simbólico, no plano estrutural. E bem, a gente, próximo bloco, continua. Gente, vamos aprender sim.